falar sobre relacionamento, porque todo casal tem um sonho em comum. Mas será que é sonho em comum mesmo, né? Com o tempo, a rotina, as responsabilidades, os desafios vão exigindo, né? Mais daquilo que você imaginava. Tem muita fantasia e, na realidade, será que funciona assim? Olha, ter metas em comum é caminhar juntos, é falar sobre caminhar juntos. Para a gente bater esse papo, conversar bastante, eu recebo aqui a Júlia, vai conversar com a gente. Tudo bem, Júlia? Tudo bem com você? Joia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Ô, Júlia, casal sonha junto? O sonho em comum é real? Queria que você falasse isso pra gente, sobre as metas individuais também, né, de cada um. Casal sonha junto e é muito importante que o casal sonhe junto. Por quê? Vocês terem uma meta em comum fazem com que vocês, quando vocês têm um problema, vocês olhem juntos para o mesmo lugar. Então, vocês se fortalecem quando vocês têm metas juntos. É importante, lógico, que essas metas, elas não ultrapassem as metas individuais. Porque eu falo que dentro de uma relação existem 3 pessoas. Existe o eu, existe o você e existe o nós. Certo. Então, a gente precisa ter 3 linhas de metas. Eu preciso ter as minhas, você precisa ter as suas e a gente precisa ter as nossas metas em conjunto. E eu percebo assim, né? Muitas pessoas vivem alguns conflitos. Temos a nossa meta, mas eu quero que seja do meu jeito. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo é que está faltando comunicação. Se a meta é nossa, a gente precisa entrar em consenso, porque é a nossa meta. Não é a minha meta, nem a sua meta, é a nossa meta. Então, muitas vezes o que acontece? Uma das 2 pessoas do casal tem mais iniciativa, vai lá, cria as metas e impõe para o outro. Então, as nossas metas são essas aqui. Só que se são as nossas metas, como que não existe essa comunicação do que é as nossas metas? O que a gente quer junto para esse relacionamento? Entendi. Quando você fala, queremos juntos para esse relacionamento, eu queria que você desse alguns exemplos. Porque tem muita situação que no par, né, percebe às vezes que só ele tem metas para o casal e o outro parece que não compartilha disso. O que seriam metas para o casal? Sonhos para o casal. Metas para um casal é qualquer coisa do casal. Por exemplo, a gente tem sonho de colocar os nossos filhos numa escola X. É um sonho do casal. A gente quer fazer uma viagem em casal. É um sonho do casal. Uma viagem em família também pode ser um sonho do casal, principalmente se os filhos forem pequenos. A gente quer construir uma casa. A gente quer, para o ano que vem, investir X dinheiro do nosso acordo financeiro, para a gente fazer, sei lá, ter uma aposentadoria, um plano de aposentadoria diferenciado. Então, tudo isso é a meta do casal. É diferente de eu ter uma meta minha. Esse ano eu quero emagrecer 20 quilos. Isso não é uma meta do casal, é uma meta minha. Inclusive, tem gente que coloca como do casal, né? Eu preciso emagrecer 20 quilos, então você não pode trazer coisas para casa para eu comer. Mas é uma meta totalmente individual, não do casal. Então, meta do casal é tudo que faz para o casal olhar para o mesmo lugar. Então, a gente está indo para a mesma ilha, a gente quer os 2 chegar lá. Porque na hora que tem uma tempestade, eu olho para o meu parceiro e falo assim, a gente está no meio de uma tempestade, então a gente precisa batalhar junto para a gente chegar, porque o nosso objetivo é o mesmo. Exatamente. Fala um pouco mais pra gente dessa tempestade, porque às vezes as pessoas têm uma fantasia, né, de achar que meta é só passar pelas flores, né? Não. E aí que tá. Como é melhor, realmente é melhor passar pelas tribulações juntos quando a gente quer atingir uma meta? Com certeza, principalmente se tiver uma boa comunicação. Porque o que acontece? Quando o casal não tem uma boa comunicação, no primeiro entrave ele começou a dar, né, fechar o tempo, um já olha pro outro e fala assim, a culpa é sua. E aí existe um problema, porque daí a meta que era do casal vira uma rixa entre eles. São casais que não conseguem trabalhar em conjunto. Então, são casais que eles competem muito um com o outro e eles começam a apontar o dedo na cara do outro porque você não conseguiu isso, porque você não conseguiu aquilo. E, na verdade, se a gente for pensar em metas, é normal que em algum momento elas não estejam no caminho certo, que elas não deem certo. E é muito saudável a gente revisitar. Então, peraí, a gente queria chegar naquela ilha, só que alguma coisa aconteceu e a gente está indo para lá. Sim. Como que a gente faz agora juntos pra gente voltar para o caminho certo? Não é a culpa sua porque você virou para ela. Não interessa. A gente estava indo junto, então vamos mudar a rota juntos de novo. E é assim que a gente trabalha com essas tempestades. Sim, muito bom você falar sobre isso, até porque no caminhar juntos, cada um ali também, para atingir uma meta, vamos dar o exemplo da casa, né? Vamos comprar uma casa. Sim. Vamos comprar um imóvel. Então nós vamos economizar,
O que nós vamos fazer para que isso aconteça? Exatamente. Né? E aí, no meio do caminho tem essas frustrações. Não deu certo, errei. Eu acho muito importante isso quando você fala, né? De não atacar aquele porque o caminho está sendo prejudicado. Exatamente, porque é muito comum. Aí a gente tem um sonho de construir uma casa. Então a gente vai economizar R$2.000 por mês. Aí veio num mês e eu bati o carro. Sim. De repente aconteceu alguma coisa, eu bati o carro. Aí o meu parceiro vira para ele e fala assim: por que a gente não vai conseguir economizar? Porque você bateu o carro. Já vira uma acusação. Sim. Fala: olha, esse mês, como que um casal trabalharia junto? Esse mês a gente não vai conseguir guardar os R$2.000 porque a gente vai ter que consertar o nosso carro. Então, no mês seguinte, como que a gente pode fazer? Né? A gente pode economizar mais aqui, mais ali. Não é atacar um ao outro, e sim trabalhar junto para atacar o problema. Qual é o problema? Não conseguimos. Então, o que a gente faz para conseguir? É difícil, né? Quando a gente percebe também que tem muito casal que não consegue... Existe os casais reais, assim, que realmente que não tem as metas semelhantes? Existe muito casal que não tem meta semelhante e que tem as metas só individuais. E que as metas individuais, geralmente, elas não conversam. Não conversam, né? E aí é muito difícil você manter uma relação saudável dentro desse cenário. Porque são duas pessoas trabalhando para crescer individualmente e eles esquecem de crescer como casal. Então, quando a gente vai fazer a meta, é muito importante a gente fazer as minhas, as suas e as nossas. E como uma não interfere na outra. E abdicar? Porque fazer a meta de casal, eu preciso renunciar a algumas coisas, preciso? Depende, se estiver competindo muito, às vezes você precisa, mas é importante a gente nunca anular a nossa individualidade. O que você considera como um primeiro passo, então, para que o casal comece hoje a desenvolver? Vamos bater um papo para falar de metas em comum, o que a gente precisa fazer a reforma dessa casa, a gente precisa pintar essa casa, a gente precisa mudar realmente de cidade. Às vezes, a necessidade de quando você fala individual, me veio aqui na cabeça, né? Às vezes o marido, ali o companheiro, ele precisa trocar de emprego, ele quer trocar de emprego, né? Para o bem, talvez, da família, Sim. né? Isso se torna também do casal? Se torna uma meta do casal, porque querendo ou não, vai influenciar nos dois. Se não for influenciar, por exemplo, ele quer trocar o emprego, mas ele quer trocar por um emprego na mesma cidade, que ele vai ganhar mais ou menos o mesmo salário, ele vai arrumar um emprego antes de sair do outro, é uma meta mais individual. Agora, eu quero trocar de cidade, vai influenciar na família toda. Eu quero sair do emprego, então eu vou ficar um período desempregado, vai influenciar na família toda. Sim. Então, isso precisa ser discutido e acordado ali entre o casal. Não tem nada melhor do que um diálogo, né? Não tem nada melhor. Tanto você falou assim, o que a gente pode fazer, né, para pensar sobre isso? Conversar. E assim, conversar sobre o futuro. O que a gente quer no fim do ano? O que a gente quer para esse ano? Aproveitar que a gente está no início do ano e pensar realmente sobre o agora. E não sobre as contas que a gente tem, as dívidas que a gente... Não. Pensa no que vocês querem e depois que pensar quais são as metas, porque as metas elas são muitos sonhos, né? Eu tenho um sonho da casa própria. Legal. Como que eu atinjo essa meta? Porque senão vira só uma coisa ilusória que você não consegue chegar, você não tem uma data para chegar, a data ela é muito importante. Por mais que você não vá cumprir, você faz com que, é um degrau de escada. Se eu quero chegar lá em cima, eu preciso saber quais as etapas que eu preciso chegar. Agora, eu vou chegar lá em cima um dia. Eu não vou subir, porque um dia é muito vago. Então, assim, para o sonho deixar de ser sonho e se tornar uma meta, ele precisa realmente ter os passinhos ali, ficar claro. Então, é esse tipo de conversa que precisa ter. E conversa é um fala, outro escuta, né? É saber escutar, é saber falar também. Nesses momentos, a gente desenvolve aquilo que às vezes a gente nem sabe, né? Exatamente. A criatividade ali para conversar, para poder compreender o outro também. Ter bastante empatia, né? Se colocar no lugar do outro, entender. Então, por exemplo, nesse caso, o meu marido quer sair do emprego, mas ele é a pessoa que banca a casa. Só que como que tá a saúde mental dele? Como que vai ser se ele ficar nesse emprego? Porque para mim é mais cômodo se ele, tiver o salário. Mas como que vai ser isso? Então, para
entender, eu preciso me colocar no lugar dele, eu preciso olhar assim mais de fora e menos de dentro de mim, do quanto isso vai interferir só em mim e olhar para o todo. Pro todo, né? Exatamente. A longo prazo isso vai fazer bem para nossa família, porque a curto prazo talvez cause ali uma crise, né? Porque esse movimento. Sim. Mas a longo prazo não. A longo prazo, se ele permanecer nesse emprego que ele não está se sentindo bem, talvez seja muito pior. Exatamente. Então é esse tipo de coisa que a gente E aí precisa é olhar. sair da zona de conforto todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo junto. Já que estamos juntos, Exatamente. todo mundo junto, né? E sair da zona de conforto acompanhada é muito mais fácil. É muito mais fácil, muito melhor, né? segurança. Pode até ser mais divertido, né? Com certeza. Dar risada aí dos tropeços. Muito bom, obrigada. Obrigada, eu. Júlio, tudo de bom pra você, feliz ano novo. Feliz Te ano novo espero pra mais vocês vezes também. aqui esse ano. Combinado.